Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Não estaria. Porém, por outro lado, é maravilhoso também saber, e isso deve ser um conforto para a igreja, saber que se o inimigo ataca, é porque ele sabe que a igreja está sendo alimentada. Ele sabe disso. Podem ter certeza, esse ataque não vai acontecer em quem não estiver pregando a palavra de Deus e a palavra verdadeira. O que for uma imitação do Evangelho, o inimigo não está preocupado. Igreja que não quer conhecer a palavra não preocupa o inimigo. Igreja que não tiver o desejo de conhecer a palavra, e essa é a palavra que dá poder para a igreja, não vai incomodar o inimigo. Não vai. Então, claro, nós que escolhemos servir a Deus, temos que estar cientes dos riscos que corremos. Nós escolhemos servir a Deus. Cristo, inclusive, bondosamente disse para nós muito antes isso. Olha, quem for construir uma casa, primeiro meça, veja quanto vai gastar, veja quanto vai custar. Ele não escondeu isso de nós, porque não vai ser uma caminhada fácil. Não vai. Então nós que escolhemos em algum momento servir a Deus, temos que ter esta convicção: o inimigo nos odeia. Odeia. Nós somos objeto de maior ódio do inimigo. Não há na terra pessoas que ele odeie mais do que pessoas que um dia escolheram conhecer a palavra de Deus. E não apenas conhecer a palavra, mas conhecer a verdade presente, que temos falado aqui. O inimigo sabe o poder da verdade presente. Por isso Jesus, e nunca é demais repetir, por isso Jesus disse: quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Então é óbvio que o inimigo, sabendo de tudo isso, ele não vai absolutamente deixar barato. E alguém poderia dizer: mas espera aí, aquele que é realmente um servo de Deus, o diabo não toca. Não entendamos mal as coisas. Não entendamos mal. Se assim fosse, pura e simplesmente dessa maneira, Cristo não teria sido atacado pelo diabo como foi. Os profetas não teriam sofrido o que sofreram. Profetas foram cerrados. Profetas foram colocados no tronco. Profetas foram levados presos e abandonados. Profetas foram apedrejados. E alguém poderia dizer: ué, mas o diabo não pode tocar nos servos de Deus? O diabo não pode tocar naquilo que Deus não lhe permite. Mas Deus permite por vezes que coisas nos ocorram, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, quando se converte, ficou praticamente cego. Vejam que coisa aparentemente absurda. Ele enxergava, se converte e fica praticamente cego. Que evangelho que é esse que faz com que uma pessoa que estava aparentemente boa agora fique ruim? É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que não precisa das pessoas com toda a sua saúde, entre aspas, para que possa se pregar o evangelho. Repito, porque o seu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Então ele permite. E há lições que ele nos ensina através disso, para que nós busquemos ele cada vez mais. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e irmãs um tema que ele tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Nós estamos falando de profecia, estamos estudando Apocalipse. Mas essa noite eu quero compartilhar com vocês um outro tema, que também é um tema profético, que vai nos dar uma introdução ainda interessante sobre, de fato, o que as profecias de Cristo nos ensinam em relação ao tempo em que vivemos. Está no livro de Mateus, no capítulo 22, Mateus 22, a partir do versículo 1. Se todos nós aqui formos sinceros em relação ao que cremos, nós poderíamos confessar, sem dúvida nenhuma, que aqueles de nós que já lemos a Bíblia, que já lemos estas passagens, veremos como de fato existem temas na Bíblia que, embora nós já tenhamos estudado, nós lemos e dizemos: como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca tinha visto isso? Nós vamos ver nesta noite como Deus é fantástico em apresentar parábolas e profecias para nós que nós olhamos e dizemos: não, mas eu já li isso aqui e agora parece que eu nunca tinha lido, porque estou vendo coisas que eu nunca tinha visto. Esse é o tesouro de Deus. Daqui a pouco, pela graça de Deus, e por isso também sei que o inimigo está irado, estará sendo publicado um livro, que eu não diria que é minha autoria, porque eu acredito de todo o coração que o autor é Deus. Porque no momento que o homem apresenta qualquer coisa como sua autoria, é arriscado. Eu creio realmente que esse livro é um livro inspirado por Deus, dentro das limitações de um ser humano pecador como eu, mas creio realmente que há inspiração de Deus neste livro. Por isso também o inimigo está irado, porque ele sabe que daqui a pouco esse livro, pela graça de Deus, estará à disposição de irmãos e irmãs do Brasil inteiro. E quando eu nunca tive o desejo de escrever um livro, nunca foi meu desejo, pastor. Mas vários irmãos e irmãs me pediam: Rogério, por que o irmão não escreve um livro com todos, esses conhecimentos bíblicos que Deus lhe deu? Eu não tinha esse desejo. Então eu coloquei para Deus e disse: Senhor, se tu queres que esse livro seja feito, providencie meios, se é a tua vontade. Porque eu não tenho o desejo disso. Eu não posso ter desejos meus. Deus é quem sabe. Mas pela graça de Deus, alguns irmãos e irmãs souberam, os mesmos que tinham o desejo de ver esse material pronto. Quando eu lhes expus, disse: olha, eu não tenho esse desejo, eu quero simplesmente fazer a vontade de Deus em relação a isso. E pela graça de Deus foi providenciado o valor, eu não precisei tirar um centavo, então não posso dizer que era da minha vontade, acredito que é da vontade de Deus. E daqui a pouco, pela graça de Deus, o livro Pérolas Escondidas, esse é o título, estará à disposição dos irmãos e irmãs também. Pérolas escondidas, porque é exatamente o que eu creio que é o escopo dele, Aquilo que são pérolas que estão escondidas, que você lê, mas não vê, creio que Deus tem nos revelado, 22, então, Mateus 22, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Porém, depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos.
e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, esta parábola, meus irmãos e irmãs, ela, se vocês observarem, um pouco antes desta parábola, foi dada uma parábola relativamente semelhante, que era uma parábola onde se fala do pai de família, pouquinho antes. Mas esta parábola, ela vai falar do rei. Quem é o rei? É Deus. Estamos aqui falando do nosso Pai Celestial, o grande rei. Vamos agora, ponto a ponto, tentar entender ou encontrar essas pérolas preciosas que estão nesta parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: Jesus, no início do seu ministério terrestre, começa a falar de forma direta à sua igreja na época. A sua igreja, que era a igreja de Jerusalém, que era o povo judeu, esta era a igreja de Deus na época. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. E Cristo, quando começa a falar a eles, começa a falar de forma muito direta, muito clara. Era como se Jesus olhasse, por exemplo, para o pastor e dissesse: o pastor está com uma camisa azul listrada com branco também. Era muito direto. Porém, à medida que começa a perseguição, à medida que começa a finalizar o seu ministério, ele começa a falar por parábolas. Por quê? Para que ouvindo, não ouçam. Para que vendo, não vejam. Então ele diria, por exemplo, claro, é apenas hipoteticamente para que se entenda. Então ele diria: olha, o pastor está com um tecido cobrindo o seu corpo, e o tecido que cobre o seu corpo é de cor, vamos imaginar, âmbar. Então ele diria de uma forma diferente, e as pessoas, mas não entenderiam bem. Porém, Deus é tão preciso em sua palavra que ele sabia que, embora ele falasse em simbologia em outras partes da Bíblia, já pelo profeta Isaías, pelo profeta Daniel, pelo que João escreveria depois, em algum momento, por exemplo, João diria: a cor âmbar é a cor azul. Então, o povo que viria depois iria estudar e diria: não, aquilo que ele quis dizer é isso. Agora, claro, só encontrariam estas pérolas escondidas se estudassem. Por isso, Jesus, quando falava e ensinava coisas maravilhosas já nos seus 12 anos, e depois, eles olhavam e diziam: mas como esse sabe letras, não as tendo aprendido? Como é que ele sabe essas coisas sem ter aprendido na nossa escola? Porque a escola de teologia da época estava completamente corrompida. Não se aprendia mais a Bíblia. E eu pergunto:
Os irmãos acham que mudou? Não mudou. As escolas de teologia hoje não ensinam a Bíblia. Você aprende um monte de coisas, mas a Bíblia... Isso tanto é verdade que os irmãos hão de concordar que você ouve hoje mensagens da palavra de Deus e aprende coisas que em 10, 20, 30 anos, em igrejas onde há teólogos, não se aprende. É um fato. A palavra de Deus é dada para os simples. Jesus veio e poderia ter escolhido Gamaliel, podia ter escolhido Saulo na época. Saulo se converteu depois. Poderia ter chamado Anás, Caifás, homens extremamente letrados que fizeram teologia. Quantos Jesus chamou desses? Nenhum. Ele chamou pescador, ele chamou aqueles que estavam no arado, ele chamou as pessoas mais simples, inclusive publicanos. Ele chamou um publicano. O publicano era um que coletava impostos do próprio povo dele. Qualquer pessoa que olhasse e dissesse, esse sujeito é um ladrão, rouba o próprio povo. Mas Deus vê o coração e o homem vê a aparência. Vocês sabiam que o homem mais letrado dos 12 apóstolos era Judas? Sabiam disso? Judas era o administrador. Quem era o tesoureiro do grupo? Porque era o mais capacitado, entre aspas. Era o mais preparado, sabia fazer conta, era o teólogo. E foi o que traiu. Terrível. Veja, isso não é um ataque, por favor. É apenas para que a gente entenda que nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Simplicidade é tudo que Deus requer do seu povo. Leu, aceita. Leu, aceita. E você lê, vê isso, nossa, que coisa fantástica, que maravilhoso. Até o momento em que vem o padre, não, você não entendeu nada disso. Como não entendi? Está dizendo isso? Não, mas você não fez teologia. Você não estudou no seminário. Então você não sabe essas coisas. Quando na verdade são eles que não sabem. Porque o que eles ensinaram e o que eles aprenderam nas escolas de Babilônia. E as escolas de Babilônia não ensinam a palavra como deve ser. Então, Jesus, tornando a palavra, tornou a dar-lhes em parábolas os ensinos, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Quem é o rei e quem é o filho? O filho é Jesus, perfeito, e o rei é o Pai. Então, o reino dos céus, a pergunta que a igreja deve fazer é: você quer fazer parte do reino do céu? Você quer fazer parte da verdadeira igreja de Deus? Você quer realmente ser um servo de Deus? Então, se você quer, ouça Jesus falar, não eu. Ouça o que Jesus está dizendo. O Evangelho, a verdadeira igreja, o reino do céu, para quem quer realmente um dia estar no reino do céu, ele é comparado a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então tem uma festa. Estamos falando de uma festa. Mas essa festa não pode ser comparada às festas humanas. Neste exato momento o mundo está comemorando, o Brasil está comemorando uma festa. O mundo está comemorando uma festa. E é uma festa completamente pagã. E o mundo é isso. O mundo é isso mesmo. Mas nada do Evangelho, nada da festa de Deus pode ter algo do paganismo. Nada. Já estão fazendo aí carnaval gospel. Sabe o que quer dizer carnaval? Festa da carne.
quando a festa de Deus é uma festa do Espírito. Festa da carne. Vamos fazer com que a carne sobressaia. Vamos fazer com que a carne apareça. Quando quem deve aparecer é o homem espiritual. E o homem espiritual se fortalece com as coisas do Espírito. Então essas festas, eu vejo, por exemplo, meus amados irmãos e irmãs, cristãos agora extremamente ofendidos porque no carnaval fizeram lá um teatro onde o diabo venceu a Cristo e os cristãos estão bravos. Mas o cristão espera o que do mundo? Vai ficar bravo com o quê? Aquela é uma festa da carne. Deixe os mortos que enterrem os mortos. Deixem eles fazer. Isso não é para nós. O cristão não tem que se ofender com isso, não. É só o que se pode esperar disso mesmo. Não se pode esperar outra coisa. Será que alguém queria numa festa da carne o quê? Cristo vencendo o diabo? Se a festa já é da carne. Então nós não temos que nem nos preocupar com isso. Ali tem deputados se levantando, querendo processar, querendo... Gente, perda de tempo. Mundano é mundano, mundo é mundo, carne é carne, não vai mudar. Vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior. Então, esse certo rei celebra as bodas de seu filho. Essas bodas do seu filho, essa festa, é a festa do Evangelho. E o que acontece? Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Leiam de novo esse texto, por favor, irmãos, com atenção. O que diz ali? Enviou os mundanos a chamar os convidados para as bodas e eles não quiseram? É isso que está escrito? Não. Enviou os seus servos a chamar quem? Os mundanos? Não. Os convidados. Este é um convite para cristãos. Irmãos, este convite foi feito para o povo que se dizia o povo de Deus, os convidados. A quem entregue convite? O convite, quando você vai fazer uma festa, eu não estou dizendo que você deve fazer, mas se você vai fazer uma festa de aniversário de alguém, quem você vai convidar? Você é um cristão. Nós estamos aqui na igreja. Você vai fazer uma festa aqui dentro da igreja para o pastor, para a irmã, para o irmão. Você vai convidar quem? Os mundanos? Todos os mundanos você vai convidar? Não. Quem você vai convidar? Você vai convidar os irmãos. Ou não é assim? Aqui, o texto é claro e vocês vão ver mais à frente a diferença de um e outro. Enviou os seus servos, os profetas, Isaías, Amós, Daniel, Zacarias, Elias. Enviou todos eles para chamar para o verdadeiro evangelho os convidados, o povo de Deus. E eles, o quê? Recusaram, não quiseram vir. Irmãos e irmãs, eram ou não eram religiosos? Eram ou não eram o povo chamado povo de Deus? Então vamos ver, porque tem algo aqui que certamente nós deixamos escapar. Este foi um convite dado dentro da igreja, por assim dizer. Era um convite que nos dias de hoje seria dado para as igrejas. Tá bem? Para as igrejas. Eles não quiseram vir. Não aceitaram. João Batista convidava para batizar. Quantos dos líderes se batizaram? Ninguém. Não quiseram. Esse era o convite. Venham, venham. Qual é o primeiro convite que nós fazemos? Venham. Quando a pessoa vem, para demonstrar que ela aceitou o convite, o que ela faz? Amém. Confessa. João Batista batizava para arrependimento. Mas quem é que se arrepende sem se confessar? Se o sujeito diz que se arrepende, mas não se confessa, não foi arrependimento genuíno. Então, o evangelho agora está sendo dado, mas eles não quiseram vir. Depois, enviou
outros servos dizendo, de novo, antes que Cristo viesse, diz, vejam, aceitem, o Messias está vindo, o Messias está vindo, o Messias está vindo. Agora o Messias vem. O Messias é crucificado. Novo convite é feito. Por isso, enviou outros servos. Agora já são os discípulos que estão levando o evangelho. Já não é mais nem os profetas que diziam o Messias está vindo. Agora eles estão dizendo, o Messias já veio e morreu. Não há mais desculpas. E vejam que interessante. Depois enviou outros servos dizendo o quê? Já preparei. Já está preparado. Está pronto. O cordeiro já morreu. Já está pronto. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Antes ele dizia, ele vem e vai morrer. Mas agora já está pronto. A ceia prometida agora é certeza, porque já não é mais uma promessa, é algo que de fato ocorreu. Então a mensagem agora é muito mais forte, muito mais poderosa. Alguém poderia dizer, mas será? Estão falando que é o Messias, mas não sei não, viu? Eu não sei, veja, a profecia não diz bem isso, ele poderia duvidar. Mas depois que ele morre, as profecias de Daniel apontando para o cordeiro que morreria, João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse cordeirinho que vocês estão matando, ele representa Cristo. E Cristo morre. E Cristo na cruz do Calvário diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O sol se recusou a se mostrar porque o Filho de Deus morria naquela cruz. Quem olhou falou, verdadeiramente, soldado romano, pagão, olhou e disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os mundanos estavam reconhecendo que ali estava morrendo o Filho de Deus, e o povo de Deus, um rei romano dizendo, eu vou crucificar o Filho de Deus, o rei de vocês. E o que disseram os líderes? E o que disseram a igreja da época? Crucifica-o. Senhor, que feridas são estas nas tuas mãos? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus, não inimigos, amigos. Quem feriu de fato a Cristo não foram os inimigos, porque o inimigo não pode te ferir. Como assim? Se amanhã o inimigo do pastor vier dar um tapa no rosto dele, ou se o inimigo do pastor Vilmar vier dar um tapa no rosto dele, do pastor Vanderlei, ou da irmã Fernanda, ou de qualquer irmão aqui, isso não te gera nada de absurdo, porque o que você espera do teu inimigo? É só isso mesmo. Agora imagine eu amanhã chegar e dar um tapa no rosto do irmão Vilmar e traí-lo. Isso vai feri-lo. Imagine os meus irmãos aqui, um irmão atacar o outro, isso vai ferir, porque a gente não espera isso dos amigos. Não é assim? Por isso Jesus diz, foi ferido na casa de amigos meus. Os discípulos abandonaram todos eles. Abandonaram. Pedro, que estava sempre pronto, Senhor, todo mundo vai te trair, mas eu não. Foi o primeiro a trair ele 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me trairás. Tu me negarás 3 vezes. Isso machuca o Filho de Deus. Quando ele vê aqueles que se dizem amigos dele. 4 de novo. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos... Quem? De novo, a mensagem volta para quem? Para o povo judeu. A mensagem volta para aqueles que se dizem cristãos. O povo de Deus é o cristão. Eles eram até então o povo escolhido, o povo judeu. Jesus não vai desistir fácil do povo que chamou. Então a mensagem vai de novo. Está tudo preparado. Os meus bois cevados já mortos. Tudo já pronto. O que Jesus disse pouco antes de morrer? Está consumado, está pronto. O que tinha que ser feito foi feito. Vinde as bodas, venham. Quem não aceitou a pregação de João Batista, venha. Cristo morreu. Olhem para as profecias que apontavam que ele morreria na cruz.
Não. Porém, eles não fazendo caso foram um para o seu e outro para o seu. Por isso Jesus disse: vem e segue-me. A um do seu povo: Senhor, deixe que eu primeiro enterre meu pai. Deixe os mortos que enterrem os mortos. Vem e segue-me. Ah, peraí. Como é que um morto vai enterrar um morto? Deixa o morto espiritual que enterre os mortos espirituais. Cristão não pode ser morto espiritual. Quando Jesus diz, vem e segue-me, tem que seguir. E quando ele diz, vem e segue-me, não é simplesmente dizer, vou à igreja. Seguir a Cristo é segui-lo dia a dia. É procurar fazer o que ele te pede. Ah, mas isso eu não aceito. Problema seu. Problema seu. A Bíblia não foi feita para ser questionada. Jesus dizia, vem e segue-me. Vocês veem Jesus dizendo, vem e segue-me, e ele daí discutindo com o outro. Não, mas senhor, veja bem, olha, daqui a pouco. Não, por favor, venha. Não, vou te pegar pela mão, puxa. Não, vem e segue-me. E ele seguia. Vem e segue-me. Ele não parava, não. Às vezes eu já vi várias igrejas onde o pastor faz o convite para que venham à frente, a pessoa não vai, e aí o sujeito pega ele na mão e traz. Não traga, ele tem que vir. A decisão tem que ser dele. Você não pode arrastar ele para o céu, não tem jeito, a decisão tem que ser dele. Nosso papel é convidar, não é arrastar ninguém à força. E muitas pessoas acabam vindo daí porque você força e ela vem. Mas essa pessoa não vai ser nunca uma pessoa convertida. Porque se ela não vier pelo poder do Espírito de Deus, não será pela tua mão que ela vem. E hoje acontece muito desses apelos, onde se força a pessoa, não, vai lá, não, vai lá. Por quê? Porque fica bonito, né? Eu levei ele para a igreja agora, eu converti ele. Irmãos, Cristo não tem metas de batismo. Não tem. Não tem. Vem quem tem que vir. Então a igreja tem o papel de convidar. Note que aqui é feito o convite. Algum servo arrastou alguém na marra? Senhor, não quiseram vir. Ponto final. Não quis vir, não quis. Nenhum servo desses pegou alguém na marra e levou. Claro que nós devemos insistir. Mas essa insistência tem que ser sempre uma insistência por amor. Nunca pela pressão. Eu já vi muitos casos, infelizmente, irmãos. A pessoa está ali, vai lá, não, vai lá, se levanta, vai, e a pessoa toda tímida, ela não quer ir, ela não está pronta. Esse solo não está pronto. E você leva. Só vai ter problema. Aí é que aparece o joio. Claro. Aí é que aparece o joio. Quando vai na força. O trigo vem quando está pronto. Os anjos convidam, você convida. Deixe que o Espírito de Deus faça o trabalho. Um planta, outro rega e outro amém. A gente quer plantar, quer regar e quer colher. Quer fazer tudo. Por quê? Porque daí, né, diz, não, pastor, eu estou vindo para a sua igreja, por quê? Porque eu sou bom de batismo. Na outra igreja lá eu levei uns 40. Quantos estão? Bom, pastor, não sei dizer, talvez 1, 2. Que entrou por lá e saiu por lá, porque não era convertido. Qualidade. Deus quer qualidade. Com 12, ele varreu aquela região toda com o evangelho. Com 12 que queriam pregar o evangelho. Versículo 6. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Olha, eu até iria para a igreja hoje, mas hoje eu vou ter que colher, porque o trigo lá, se eu não for colher hoje, o trigo vai estragar. Vai estragar o trigo um dia? Não, eu tenho que ir, porque eu tenho um negócio, eu não posso perder esse negócio hoje. Não posso. Tem coisa mais importante que a igreja. Tem coisa mais importante que a palavra de Deus. Tem coisa mais importante que o evangelho.
É o meu negócio. E o meu negócio, finalmente, vai fazer com que eu perca o céu. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Para alguns não bastou dizer não quero. Ficaram bravos ainda. Irmãos, sabe o que é isso? A palavra de Deus diz que aquele que se converte realmente e depois volta ao problema ou abandona Cristo, 7 demônios o assumem. Aqueles que um dia pertenceram à verdadeira igreja de Deus e abandonaram, serão, se não voltarem aos braços de Cristo, serão os piores inimigos. Porque aí não é um demônio que vai tomar eles, é 7. Essa pessoa daí já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Desses são aqueles que Jesus vai dizer, deixai, está entregue aos ídolos. Nós muitas vezes dizemos, não, esse sujeito ele já foi da igreja, tal, ele é bonzinho, ele é bom. Cuidado, cuidado. Aqueles que experimentaram o evangelho e o abandonaram serão os piores inimigos da causa de Cristo. Foi assim. Quem foi que perseguiu realmente Cristo? Anás, Caifás, aqueles que realmente tinham a palavra, mas rejeitaram. Como rejeitaram? Jesus disse para eles, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse para eles, vocês leem as Escrituras. O pagão, o ímpio que está lá no mundo, ele não lê a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia se converte. Mas ele disse, vocês leem as Escrituras, porque vocês acreditam que nas Escrituras está a vida eterna, mas a Bíblia fala de mim, e vocês querem me matar. Que tipo de leitura vocês estão fazendo? Teólogos haviam aprendido nas escolas de Babilônia. Terrível, não é? No livro de Atos, capítulo 7, Atos 7, vamos ver um pouco de como começa a se cumprir aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Atos 7, a partir do versículo 59. Olha só. E aqui começa a tristeza. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E também Saulo consentiu na morte dele. Vejam só como isso se aplica fácil. Estevão, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, é apedrejado, e Saulo, que era um dos principais, estava ali mandando apedrejá-lo. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Pergunto, a igreja era Jerusalém ou a igreja estava em Jerusalém? Vejam que agora muda o cenário. Agora em Jerusalém estava a igreja de Deus. E qual era a igreja de Deus agora? Já não era mais o povo judeu. E eu quero insistir isso com os amados irmãos e irmãs. Se fala muito hoje sobre isso. Não, tem que ficar com os olhos voltados para Jerusalém, porque lá está o povo de Deus. Engano. Jerusalém como cidade, Jerusalém, o povo como nação, o povo judeu rejeitou a Cristo e o matou. Quando fez isso, rejeitou o Evangelho. O Evangelho agora é para nós. O Evangelho agora é para o judeu espiritual. Não se enganem com Jerusalém. Eles crucificaram o Messias, o prometido. Toda a herança prometida ao povo judeu só poderia ser dada através do Filho de Deus. Quando rejeitou o Filho, você perdeu a herança. Não se engane. Não é porque o teu nome está escrito no livro da igreja que você é um judeu. O verdadeiro judeu espiritual é aquele que não é na carne, mas sim em espírito. Então, nós vemos aqui, também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A própria Jerusalém, através dos seus líderes, agora começa a perseguir a verdadeira igreja de Deus. E
Pasmem, os líderes da igreja de Jerusalém acharam que eles eram a igreja de Deus e não eram mais. Estavam perseguindo a verdadeira igreja. Isso tanto é verdade que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha que interessante. Vejam que interessante. O diabo diz: eu vou acabar com a igreja de Deus. Sim ou não? Eu vou acabar com a vida do pastor. Eu vou acabar com a vida desse, eu vou acabar com a igreja de Deus. E o que aconteceu? A igreja agora foi dispersa. Aquilo que era para ser uma maldição virou uma bênção. Por quê? Porque agora um vai para Cascavel, outro vai para Santa Teresa, outro vai para Toledo, outro vai para lá, e o evangelho agora começa. Então agora Toledo tem cristão, Cascavel tem cristão, Santa Teresa tem cristão, e os cristãos agora começam a se esparramar pelo mundo. O diabo pode tentar cortar a nossa língua, mas não pode calar a nossa voz. É assim. Deus sempre irá converter em bênçãos aquilo que Satanás tentou pôr como uma maldição. Lutas vão haver. Vão haver. Nós somos falhos. As lutas vão acontecer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, está com dificuldade em casa? Louve a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque sei que nas lutas eu me fortaleço. Problema financeiro? Sem problema nenhum. Lembre-se, há um castelo te esperando no céu, não aqui. Catástrofes vão acontecer. Lembrem-se de Jó. Lembrem-se de Jó. E as mulheres, por favor, esqueçam a mulher de Jó. Porque as mulheres cristãs têm que apoiar quando estamos passando todos por dificuldades. Eu conheci casais que estavam às mil maravilhas. Pessoas inclusive olhavam e diziam: olha, as pessoas do mundo, os casais do mundo são melhores que os casais dos cristãos, porque eles foi só aparecer um problema financeiro e já deu para ficar bem claro quem é cristã e quem não é. Mulher que não é cristã de verdade, quando vem os problemas financeiros, começa junto os problemas no casamento. A mulher que é cristã, ela sabe que o dinheiro de fato não traz felicidade. De verdade. Ela sabe que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a poderosa diferença. A igreja traiu a Cristo. Mas Cristo nunca traiu a igreja. Versículo 7. E o rei, estamos de novo em Mateus 21. E o rei, tendo notícias disso, vejam bem, os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Morre agora Estevão. Estevão morre. E o que acontece agora? Veja o que a profecia já dizia que ia acontecer. Veja que ele está mostrando aqui, em Mateus 21, o que ia acontecer. Nós já vimos que aconteceu aqui em Estevão. Depois que Estevão morresse, que era um dos aqui apontados, o rei, tendo notícias disso, Deus sabe ou não sabe o que aconteceu? Sabe. Encolerizou-se. Esse encolerizou-se não é fiquei bravo, agora vou matar todo mundo. Encolerizou-se de Deus é separação. Você escolheu, você vai agora, Você vai agora colher o resultado disso. Olha o que acontece. E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Veja o que a profecia apontava que ia acontecer e como Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, ou não? Daniel 9, 26. O que diz lá? Vamos ler o 25 primeiro. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 60 semanas e 2 semanas.
E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Cristo seria morto e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o que iria fazer? Depois que Cristo morresse, o que ia acontecer? Destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, quando Cristo morre, Daniel dizia, olha, depois que o Messias morrer, vai ser destruída a cidade. Jesus vem e amplia em Mateus 21 algo mais que ia acontecer. Quando matassem um dos seus profetas do Novo Testamento. Estevão é o primeiro mártir. E o que acontece logo após que ele morre? No ano 67, aquilo que Jesus falou aconteceu. Céstio, um imperador romano, cerca a cidade, e após ele cercar essa cidade, haviam dentro da cidade e do templo, haviam cristãos de verdade e haviam judeus. Prestem bem atenção nisso. Haviam judeus religiosos e haviam cristãos de verdade. Correto? Ambos achavam que eram a igreja de Deus. Vamos ver o que diz agora um pouquinho para frente Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então ele diz, olha, quando vocês virem a abominação da desolação, quem lê, que entenda. Vejam o livro de Lucas, no capítulo 21, que vai ampliar um pouquinho mais esse entendimento para nós. Lucas, capítulo 21. Lucas, dá um pouquinho de trabalho, né, irmãos? Mas vai ficando claro isso. Lucas 21. No versículo 20. O que diz lá? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Algumas versões dizem destruição. Então veja bem, Jesus está pregando e ele está ensinando isso. Olha, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saiam. Os que estiverem na cidade, fujam para os montes, etc, etc, etc. Certo? Muito bem. Dentro de Jerusalém estavam os judeus e estavam os cristãos. Os cristãos ouviram Cristo ou não? Sim. E os judeus? Não. Quando então passa o tempo, Estevão morre, a profecia indicaria agora que Jerusalém seria destruída. Céstio, o imperador romano, cerca Jerusalém. O que os cristãos agora lembraram? Os cristãos lembraram do quê? Olha, lembram que o mestre disse, quando Jerusalém estiver cercado de exército, saiam. Os cristãos disseram, mas como é que nós vamos sair? A cidade estava cercada por Céstio, não tinha como sair. Aí é preciso ter o quê? Quando Jesus diz algo para você, precisa ter o quê? Fé. Fé. Não, o mestre falou para sair. Vamos aguardar. Ele vai providenciar um meio de escapar. Esperaram. Sem mais nem menos. Céstio simplesmente saiu. Estava cercado a cidade. Céstio, sem razão aparente, pegou o exército dele e saiu. Glória a Deus, aleluia. Amém. E aí o que acontece? Simplesmente Céstio sai. O que fizeram os cristãos? Fugiram, porque ouviram Cristo. Mas o que houve com os judeus? Não, templo do Senhor é esse, não vai acontecer nada com nós. E perseguiram Céstio e o exército. E aí voltaram, inclusive, porque conseguiram machucar muitos dos soldados e pegar muitas coisas deles. Voltaram para dentro de Jerusalém, mas Jesus havia dito o quê? Saiam. Mas eles não ouviram. Não, ninguém vai destruir. Essa é a igreja de Deus, não vai destruir. O diabo não vai destruir. Mas a igreja de Deus já estava onde? Fora. Porque a igreja de Deus escuta o seu
mestre. Falou para sair, é para sair. E aí, Tito volta. Pouco depois, quando estão todos lá, Tito volta. O imperador agora cerca a cidade. E agora, irmãos, por 3 anos e meio, as mães comeram os próprios filhos de fome. Sabem o que é isso? Porque Jesus havia dito, saiam. Foram crucificados tantos judeus, porque alguns judeus, o que eles faziam? De fome, eles pegavam e tentavam escapar. Quando eles tentavam escapar, os soldados pegavam eles e crucificavam eles. Chegou um momento que estava fechado de cruz e judeus crucificados. Fechado. Finalmente, o próprio Tito, não aguentando mais ver aquilo, invadiu o templo, destruiu, acabou com aquilo tudo, porque Jesus havia dito, não ficará pedra sobre pedra. E o mais impressionante, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus podia ter dito, vai ser tudo destruído, mas ele fez questão de dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. Qualquer pessoa que não acreditasse pela fé em Cristo diria, ele não sabe o que está falando. Porque haviam pedras de 1 tonelada aí. Não havia na época algo para quebrar uma pedra de 1 tonelada. Hoje existem equipamentos enormes, mas na época não. Não tinha como destruir aquilo, não havia possibilidade humana de se quebrar tudo aquilo. Pedra sobre pedra que não vai ficar? Não, isso não. Mas Jesus havia dito e ele não falha. Ocorre que dentro do templo, haviam paredes recobertas de ouro, com madeira recoberta de ouro. Com o fogo que pegou, aquele ouro derreteu e foi entrando por dentro das pequeninas frestas que haviam entre uma pedra e outra. Quando os soldados descobriram que o ouro penetrou essas frestas, eles pulverizaram aquelas pedras para poder pegar o ouro que estava ali. E aí não ficou pedra sobre pedra. Deu um trabalho danado para quebrar aquilo tudo, mas eles quebraram para poder tirar o ouro. Por quê? Porque alguém mais poderoso do que qualquer ser humano havia dito, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, se Deus te diz, olha, vai acontecer uma perseguição, cristãos vão morrer de novo, cristãos serão perseguidos, não duvide. Quando Jesus diz, ele diz porque nos ama. E isso é um fato. Vai acontecer. Perdão, irmãos. Então, o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Deus assume a responsabilidade pelo que ele permite que aconteça. Tito não era um servo de Deus, mas acabou sendo usado por Deus para cumprir o propósito dele. O diabo, querendo ou não querendo, no final ele vai cumprir o propósito de Deus. Querendo ou não querendo. Vocês acham que o diabo gostaria de se ajoelhar para Deus? Não. Mas vai ou não vai finalmente se ajoelhar? Querendo ou não querendo. Ou seja, no final, a vitória será de Deus. O cristão pode perder uma luta, mas não vai perder a batalha. Você pode sofrer hoje, mas a vitória amanhã é certa. Então não olhe para as lutas de hoje, olhe para a batalha final. É ela que conta. Jesus sofreu, foi chicoteado, foi pisado, foi cuspido, foi injuriado. Essas pequenas lutas, entre aspas, ele passou por todas elas, porque ele sabia que o que valeria a pena era a batalha final. Enquanto o inimigo comemorava, imaginando que estava vencendo, estava cumprindo exatamente o que a Bíblia diz que ele faria. Deus é Deus. Obrigado, irmão. Então, disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Irmãos,
Ser convidado para a boda não quer dizer que você é digno. Os judeus foram convidados ou não foram? Mas não eram dignos. E eu pergunto, então Jerusalém ainda é o povo de Deus? Não, porque não eram dignos. Nós somos dignos? Não. Mas qual é a diferença? Torna-se digno aquele que aceita. Nenhum de nós é digno. Ah, ele me chamou, Jesus me chamou porque eu sou bonzinho. Ah, eu não mato, eu não roubo, eu só faço o bem. Mentira! Nós não fazemos o bem. Nós achamos que fazemos o bem. Existe, infelizmente, irmãos, ainda hoje, pessoas que dizem, não, eu sou crente há 30 anos. Grande coisa. Grande coisa. 30 anos e nem sabe o que é a palavra de Deus. 30 anos na igreja e mais perdido do que quem está fora. No momento que eu acho que por estar 30 anos dentro da igreja eu sou um servo de Deus, essa é a maior razão que eu tenho para crer que eu não sou. Porque o verdadeiro servo de Deus não se vangloria. Moisés foi chamado, Senhor, eu nem sei falar. O verdadeiro servo de Deus, ele desconfia de si mesmo. Senhor, tu sabes. Olha Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que eles? Senhor, tu sabes tudo. Agora ele aprendeu a lição, finalmente. Senhor, tu sabes, eu pensei que te amava, eu fui lá trair o Senhor, o galo cantou, já tinha traído o Senhor 3 vezes. Senhor, não digo mais nada. Vou calar minha boca e a partir de hoje, Senhor, quando me perguntarem como é que vai a minha fé, eu vou dizer lutando. Lutando. Não, minha fé está boa. Cuidado, você vai negar o teu Senhor. Porque Pedro, se você perguntar, Pedro, como é que está a tua fé? Estou forte. Negou. O verdadeiro cristão desconfia dele mesmo. Ele sabe que a qualquer momento ele pode trair o seu Senhor, ou não. Desconfiar de si mesmo é a maior prova de humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Diz outra versão, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que quando alguém pergunta para ele, como é que vai a tua fé? Estou na luta, estou lutando, estou buscando, estou tentando. Deus o sabe, desde que ele julgue. Aí nós estamos seguros. É necessário que ele cresça. E eu? Amém. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os convidados que não eram dignos? Os judeus. Nunca esqueçam isso, irmãos, para que ninguém mais engane vocês com essa história, que infelizmente tem muito cristão caindo com esse engano. Infelizmente. Olha só agora. E depois as saídas dos caminhos. E depois para todas as saídas dos caminhos. Ou seja, saiam de Jerusalém. Ide para a saída. Daqui de Santa Teresa, onde sai para Corbélia, para Cascavel, para Cafelândia, para qualquer lugar. Vão para outros lugares. Vão e vão buscar quem? Convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Não é mais os convidados agora. Vão e busque todo mundo. Agora o evangelho vai para quem? Para os gentios. Vejam como está tudo perfeito. É só ler com bastante cuidado. Agora, depois que Estevão morre, o que ia acontecer então? O evangelho ia para os gentios. Veja como Cristo sabia o que estava falando. Saulo está ali vendo Estevão morrer, não está? E o que acontece logo depois com Saulo? Cai do cavalo e passa a ser o pregador dos gentios. Que interessante, né? Mais à frente ele vai dizer, eu fui chamado para os gentios e Pedro para os judeus. Deus esqueceu do seu povo? Não. Mas a nação foi rejeitada. O judeu agora se salva como se salva qualquer gentil, aceitando a Cristo. O evangelho agora vai para todos, ok? Busquem todos que encontrar. E o que vai acontecer agora? 10. E os servos saindo pelos caminhos já juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Como é isso? O bêbado que está lá
no bar. Às vezes ele vem para a igreja, não, vamos sair de perto que esse é um bêbado. É para chamar todos. A prostituta é para chamar. Porque Jesus disse, inclusive, olha, eles entram antes de vocês no reino dos céus. Nós não temos que olhar a aparência, porque Deus vê o... Chamem todos. O que vocês acham que eles foram procurar? Os que se diziam cristãos não quiseram. Agora vai ter que buscar quem? Eles foram nas igrejas buscar. Não vou. Eles foram nas reuniões dos cristãos. Não vamos. Agora eles foram buscar quem estava pulando o carnaval. Eles foram buscar o povo do mundo. Todo mundo, vamos lá. Todo mundo. O evangelho é para todos. E essa é a diferença. Você chegar em algum momento em que você, estando há 40 anos na igreja, lutando, daqui a pouco senta do teu lado uma prostituta e ela vai entrar junto com você no reino do céu. Só amor pode fazer isso. Porque senão, nós vamos fazer como aquele irmão da parábola, que o irmão mais novo foi, torrou tudo na festa, no carnaval, na bagunça, chegou, e daí o irmão mais velho, que sempre esteve dentro da igreja, o crente bonzinho, agora você vai matar o boi cevado para esse aí que gastou tudo, estava lá no mundão, agora vai ter o mesmo que eu. Isso é amor? Quem ama quer ver todo mundo no céu. Não vai estar preocupado. Senhor, eu sempre servi ao Senhor, o Senhor nunca me deu um bezerro cevado. Ou seja, então você estava aqui por interesse. Você veio na igreja por interesse, você não veio porque me amava. Você nunca veio me servir por interesse. Esses são os que estão indo na igreja por interesse financeiro. Eles não vão porque amam a Deus. Eles vão porque lá se promete dinheiro. Terrível. Nada novo debaixo do sol. E depois a saída dos caminhos e convidai para bodas a todos os que encontrardes. Agora sim, Atos 8:4. Mais um pouquinho de paciência, meus irmãos. Atos 8, versículo 4. Agora nós vamos encontrar o quê? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Fantástico, né? Os que estavam onde? Dispersos. É um aqui, um ali, tudo, para tudo que é lado. E os servos, versículo 10, os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou bom. A festa nupcial ficou cheia. Mas vai acontecer mais uma coisa aqui. Então agora os gentios começam a vir. E a festa nupcial ficou cheia. Ótimo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Queira você acreditar ou não, você recebeu o convite um dia e veio, tá bem? Veio. Não se engane. A tua caminhada começou. Em algum momento o rei, que é Deus, vai analisar quem você é. Ele vai olhar. Isso se chama julgamento. Você vai ser julgado. Muitos cristãos hoje têm se enganado com a ideia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá bem. Mas não é porque você não é condenado que não vai haver um julgamento. Ele veio e começou a olhar quem está dentro da igreja, porque ele está vendo quem? Quem veio. Ele não está vendo quem está lá fora, não. Ele veio analisar quem veio. Vejam só. E o rei, entrando para, o que ele foi fazer? Ver os convidados. Viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Adão e Eva pecam. Pecaram ou não pecaram? E aí ele veio. O Pai veio. Cristo veio. E olha, o que ele vê? Está vestido com vestes de figueira. Isso aí não serve, filho. Não serve. Tira isso aí e se vista com o manto do cordeiro. Pele do cordeiro. Você precisa da justiça de Cristo agora. Isso aí não vai resolver teu problema. Ah, eu sou um bom crente. Tire isso de uma vez. Isso é folha de figueira.
Você não é nada, você é um pecador e precisa da justiça de Cristo, não importa quantos anos você esteja dentro da igreja. Se vista com a minha veste. Deixa de achar que você é melhor que os outros. Deixe de achar que você é melhor que o católico, que você é melhor que o espírita, que você é melhor. Deixe de achar isso. Coloque-se no teu lugar e entenda que você precisa de Cristo do início ao fim da tua vida. Porque a qualquer momento você pode abandoná-lo. E pode achar que está vestido, como disse, rico, enriquecido, nada tendo falta, não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Você não está com as vestimentas de Cristo. Então ele vem e começa a procurar. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele, o quê? Ah, mas eu sou um bom cristão. Não, ele ficou mudo, porque quando Cristo colocar em revista o seu povo, não vai ter desculpa. Você pode arrumar desculpa hoje, mas para ele não. Você vai ficar mudo. Não há o que falar. Isso significa que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, mas você precisa aprender que a justiça de Cristo, as vestes imaculadas que ele te cobre do teu pecado, não cobrem o pecado. Vejam bem, não é para cobrir o pecado. Eu fumo, fumar é pecado. Eu aprendo que fumar é pecado, eu me converto e me visto com as vestes de Cristo, não para continuar pecando, não para continuar fumando, mas para parar de fumar. Isso poderia dizer, não, isso é um pecadinho, nós estamos falando de pecadão. Seria um pecadinho. Orgulho. Ah, eu sou melhor. Não. Agora, pergunto. Ah, não, mas eu tenho minha luta. Amém. Enquanto você diz, Pai, eu estou lutando, ajuda-me. Amém. Você está coberto. O que não posso é, não, eu nasci bebendo, vou beber até o fim. Entre Cristo e a bebida, eu fico com a bebida. Então fique com a bebida, porque você não vai poder ter os dois. A luta é constante. Para quem fuma, para quem bebe, para quem é orgulhoso, para quem é mentiroso, todos temos nossas lutas. Eu não fumo, mas eu bebo. Eu não bebo, mas eu minto. Eu não minto, mas tenho raiva do irmão. Eu não faço isso, mas faço aquilo. Todos nós, cada um tem problema. Por isso nós estamos todos buscando cada vez mais a Cristo e a sua justiça. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o... E todas as nossas justiças, como? E todos nós caímos como a folha, as nossas culpas como um vento nos arrebata. É isso que nós somos. Se nós aceitamos, amém. Não, mas eu me converti, agora eu mudei. Sim, você mudou. A tua mente mudou, você agora quer servir a Cristo. Mas as tuas justiças são trapos de imundície. Por quê? Porque a única justiça aceita por Deus é a justiça de Cristo. Vamos lá, um exemplo da nossa justiça. A irmã, se me permite apenas um exemplo. A irmã hoje teve um ato de bondade e ela ajudou uma pessoa e deu um dinheiro para alguém, certo? Isso é bom? É bom. É anotado no céu como algo bom. Mas isso dá o céu para ela? No momento que ela disser, Senhor, eu ajudei aquele lá, por isso nada. Por isso nada. Para poder ir ao céu, você teria que dar tudo que você tem. Tudo. E eu estou falando, quando falo tudo, é tudo. Inclusive a tua vida. Porque Cristo deu tudo. Inclusive a vida. Então somente a justiça dele é que suporta e tira a nota 10. Aí eu luto e tiro a nota 2. Não há problema.
Você deu o teu melhor, a nota 10 está colocada do teu lado, lá, do lado do teu nome. Cristo diz, ele é meu, ela é minha. Nota 10 para ele. É isso, é assim que funciona. Mas nós buscamos dar o nosso melhor, né? E no livro de Apocalipse, capítulo 22 também, não vamos cruzar todos os textos, porque senão demoraria demais. Apocalipse 22, versículo 12. 22, 12, também fortalece essa ideia. 22, 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não se engane. Você foi convidado, você está aqui, mas você vai ser julgado pela obra. Galardão. A salvação é um dom gratuito, mas a recompensa é pelas obras. Disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Apocalipse 20, 11 e 12. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Aqui é o livro da tua vida, está sendo aberto diante dele. Abriram-se os livros, o livro do memorial da vida, o livro do Cordeiro, o teu nome está lá escrito, e agora abre-se o livro do registro da tua vida também. E abriu-se outro livro, que é o da vida, a tua vida registrada todinha, cada minuto, cada segundo, cada ato. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Alguma dúvida? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a questão é, agora, a partir de hoje, eu preciso ter medo? Não. A mensagem de Deus não é para deixar ninguém com medo. A mensagem de Deus é para que você entenda, número 1, a partir de hoje, nunca mais diga que você é um crente cheio de fé. Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a um monte, sai daqui, ele sairia. Correto? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E o que mais? É tempo do povo de Deus entender que nós somos chamados para honrar e glorificar a Deus. E só podemos glorificar a Deus obedecendo. Ah, mas eu aceitei a Cristo e eu estou salvo. Cuidado, você ainda não foi julgado. Eu acredito na salvação e cada um de nós deve acreditar. Mas por favor entendam, Deus nos chama para sermos fiéis à sua lei. E no momento que dizemos, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor, esta é a prova de que você é um verdadeiro cristão. Um exemplo bem simples. Já falamos sobre isso, mas para que fique muito claro isso. Ah, eu não devolvo o dízimo. Só um exemplo. Ah, eu quero dinheiro. Não, eu não quero dinheiro. Eu não devolvo o dízimo. Isso apenas prova que você ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. Isso apenas prova isso. Você não vai ser salvo devolvendo o dízimo. Mas ao não devolver o dízimo, você não está sendo fiel. E não sendo fiel, você está mostrando que não é obediente. O evangelho ainda não mostrou na tua vida o que é ser um verdadeiro cristão. Me entende? Coloco um exemplo muito simples, porque eu não quero que um dia
que um dia o livro seja aberto. E no livro, quando for aberto, for citado o teu nome. E do lado do teu nome, acredite, vai estar escrito lá, infiel. Por quê? Porque neste exemplo apenas muito simples, a palavra de Deus diz, vocês dizem, no que me roubam, e ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Eu estou colocando apenas um exemplo, por favor, eu não estou dizendo, não, porque você dá, eu não sei quem dá e quem não dá o dízimo. A questão apenas que, repito, devolver o dízimo não te salva, apenas mostra que você não é fiel. E mostra categoricamente que quando os livros forem abertos, estará escrito ao lado do teu nome, infiel. E assim com todos os mandamentos de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Ah, você briga com teu pai, com a tua mãe, você desobedece, você acha que isso e que aquilo. Ao lado do teu nome está escrito infiel. Cada mandamento, cada um deles. Porque o verdadeiro povo de Deus precisa ser obediente. E seremos julgados, mas seremos julgados pela palavra. E não há nada mais sagrado na palavra de Deus, pelo qual nós seremos julgados, do que pela lei de Deus. Não se enganem nisso, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.